Mais uma vez, eu quero trazer uma palavra para nossa meditação, uma palavra para nós refletir o que o nosso Deus, Ele quer trazer para nossas vidas, um texto que o nosso Deus fala aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 3 e o versículo 1. Eu quero ler para nossa meditação e que sirva isso para alimento das nossas vidas e nós entender qual é a vontade de Deus para quem realmente se diz que é filho de Deus. A palavra de Deus diz assim: Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Olha a colocação desta palavra para a nossa meditação. O apóstolo João, ele expressa que o nosso Deus teve um amor muito grande para conceder a graça, enviando o Filho dele para a cruz do Calvário, para fazer com que cada um de nós se tornamos filho, por adoção ao Senhor Jesus, ao Pai. E ele disse aqui que o amor foi muito grande, a ponto de ele enviar seu Filho morrer na cruz por mim e pelo meu irmão. Mas nós vamos observar aqui essa palavra, que o amor de Deus foi muito grande. Por quê? Porque eu e o irmão nada nós merecia, e nem hoje ainda merecemos alguma coisa. Ainda nós estamos vivendo pela graça e misericórdia de Deus. Mas o que eu quero hoje abordar nesse vídeo com meu irmão, com minha irmã, é se nós estamos recebendo as bênçãos de Deus como filho de Deus. Porque o nosso Deus, quando recebe cada um de nós como filho, Ele quer tratar com nós, Ele quer transformar nós, Ele quer fazer que nós sejamos uma nova criatura. Os irmãos lembram que o rei Nicodemos, quando foi até Jesus, e ele foi fazer uma pergunta para Jesus, por que os sinais que Jesus fazia não aconteceria com ele? Jesus responde para o Nicodemos que ele precisaria nascer da água e do Espírito. Então, para se complementar filho de Deus, nós temos que ser nascido de novo. E para nós receber as heranças de Deus, nós temos que ser nascido de novo. No livro de São João 3,5, Jesus responde ao rei Nicodemos, dizendo assim, que o rei Nicodemos precisaria nascer da água e do Espírito. É muito claro que nós podemos entender que o nosso Jesus estava dizendo ao rei Nicodemos que ele precisa ser lavado, que seria descer as águas, batizar, lavado por fora, e também o interior, para se tornar um novo homem e ser um filho de Deus, uma nova criatura. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que regenera o homem, trata no homem interior. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser tratados no homem interior, que significa ser liberto, ser transformado, ser uma outra pessoa, uma outra mente, regenerado. Porque senão, nós não podemos receber as nossas heranças. E nós sabemos que nós temos herança maravilhosa para receber ainda aqui nessa terra. Mas nós sabemos que muita gente não pode desfrutar. Ou porque não chegou realmente a ser filho de Deus, porque filho de Deus aceita as disciplinas, filho de Deus ouve o Pai, ouve o nosso Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos um texto que vai nos chamar a atenção aqui no livro de Romanos 8, e no versículo 14, olha o que essa palavra de Deus diz. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que eu quero compartilhar com o nosso irmão, que ser guiado
pelo Espírito Santo, nós temos que fazer parte do novo homem. Ser lavado o exterior e ser regenerado o interior. Se isso não acontece, nós não somos guiados. Guiado é obediência ao Evangelho. Senão nós não conseguimos compreender o que Deus tem para nós. Lá no livro de Tiago, quando Jesus ele fala usando Tiago em 4:7, ele sujeitai-vos ao Senhor, resista ao diabo e ele vai fugir. O irmão ou a irmã que me ouve sabe que Satanás não está indo embora de muita gente não, porque ainda não somos as novas criaturas, ainda não fizemos parte do novo homem, ou ser filhos de Deus, filhos obedientes. Mas de repente somos filhos desobedientes. Quando ele fala que devemos se sujeitar ao nosso Deus, o nosso Deus está dizendo que nós precisamos guardar os princípios de uma forma que muita gente às vezes não consegue entender. Quando eu amo a Deus, quando eu sirvo a Deus, eu não guardo os princípios para receber algo dele. Eu não sou crente para receber algo dele. Eu sou crente para adorar ele conforme ele tem me chamado, porque ele é Deus. Então, quando chega problemas e luta e dificuldade, eu sei que eu não estou interessado no livramento dele. Eu estou interessado em guardar os princípios dele. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado. Eu entendi a vontade dele. Por que muita gente não tem a vitória? Porque quando chega o problema, eu quero a benção. Mas Deus não está dizendo isso para nós. Ele está dizendo que se nós estamos ficando na presença dele, e estamos dispostos a adorar ele. Satanás só resiste um homem, uma mulher, quando ele foca para um homem e vê que o homem quer só as bênçãos de Deus, não quer viver o que o Criador tem para nós. Então aqui, se nós somos guiados, quando nós encontramos alguma luta, alguma batalha, e se somos guiados pelo Espírito Santo, e somos parte do novo homem, somos filhos de Deus, se tornamos filhos por meio de Jesus, nós desejamos amar o Pai independente do que ele tem. Você já viu um filho que ama o Pai só pelo que ele tem para lhe dar? Se a nossa fé ela for assim, não haverá restauração na nossa vida, não haverá multiplicação de bênçãos, Satanás não vai embora, as maldições elas não vão embora, embora que muita gente diz que maldições ela se quebram no aceitar Jesus. Não entendo bem assim não. Nós sabemos que quando Jesus nos disciplina, nos trata, quando recebe como filho, se nós não permanecer ali, nós não seremos regenerados. Eu quero ler mais um pouquinho aqui em Romanos, e no versículo 15 vai dizer assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Nós recebemos o Espírito Santo, aquele que nos enxertou, e agora nós somos filhos por adoção. Então, se nós somos filhos, nós temos que ter o sangue de Cristo em nossas vidas. E se nós temos o sangue de Cristo, nós temos as características de Cristo. Quando Jesus veio à terra, ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. E se esse irmão é nascido, essa irmã é nascida de Deus, você não vai procurar os seus próprios interesses, nem mesmo quando Satanás se levanta. Os irmãos têm observado que muitas vezes as pessoas veem um problema e começam a repreender demônios, mas se estão interessados nas bênçãos de Deus e não em se submeter a Cristo, não adianta mandar demônios embora, eles não vão, porque o Espírito Santo não vai atuar. Então nós temos que ser guiados, e quando somos guiados por Deus, tudo começa a acontecer. Não existe um novo homem, um filho de Deus, que não sofreu transformação. Se é filho, vai sofrer transformação. Algo de Deus vai acontecer com o irmão, com a irmã. Então eu quero ler mais um pouquinho aqui, para que o nosso Deus possa falar no meu coração e no coração desse irmão que me ouve. No versículo 16 diz assim, ó: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
O Espírito Santo convence o nosso espírito que somos filhos de Deus pela palavra, somos guiados pela palavra. Mas filho que só pede e só quer receber as bênçãos sem uma submissão, eu acredito que o Espírito Santo de Deus não vai falar nada. Ele vai deixar as pessoas. Então nós precisamos estar na presença de Deus. E eu acredito que aqui no livro de Romanos, Paulo fala aos romanos de uma promessa. No versículo seguinte, no 17, olha aqui que o apóstolo Paulo vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, e herdeiro de Deus. Se nós se tornamos filho de Deus, você começa a ter parte da herança de Deus. A herança de Deus não são as coisas materiais, não são carro, dinheiro, casa, não é isso. Ele está falando aqui, nós somos herdeiros da vida espiritual. O Espírito Santo de Deus começa a fazer parte da sua vida. Eu quero ler mais um pouquinho aqui. Olha o que ele vai dizer aqui: e co-herdeiro de Cristo. E co-herdeiro de Cristo. Quando Jesus veio sobre a terra em forma de um homem, ele se submeteu à presença de Jesus como filho. E ele diz que se eu e o irmão agora somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiro de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que as bênçãos, as heranças, nós temos as mesmas heranças de Cristo. Hoje nosso Deus deu vitória para Jesus lá no deserto. Jesus estava junto com Jesus a todo momento. E são a herança de Deus, a palavra de Deus, os princípios da palavra. Então nós somos herdeiro e co-herdeiro com Jesus, junto com ele. O que ele recebeu como homem, nós recebemos como homem. Mas quando somos filhos, mas filhos que obedecem o Evangelho. E eu quero ler um texto aqui que vai chamar a atenção do meu irmão, da minha irmã. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus 12, isso me chama a atenção, que todos nós precisamos entender a palavra. Hebreus 12 e no versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você é filho? Então, se nós estiver fora das realidades, aqui, segundo essa palavra, o nosso Deus vai desejar corrigir. Mas o grande problema é que as pessoas não estão discernindo o que é corrigir. O nosso Deus pode até permitir situações na nossa vida para nós poder ter uma experiência e crescer e até mesmo ser liberto. Então ele permite alguma coisa, então ele vai nos corrigir. Mas quando chega o problema, a nossa ansiedade é passar o problema, é que o problema vai embora, nunca é adorar a Deus no problema. Eu sempre tenho dito aos nossos irmãos que nunca devemos de olhar para problema, nós devemos de olhar para Jesus. Quem não tem esse foco não pode ser liberto. Mesmo que você diga que é crente há muito tempo, isso é impossível. Porque o nosso Deus, ele deseja que o nosso foco seja Jesus no meio das provas, no meio da disciplina dele, e nós vamos aprender. Eu uso dizer que luta e batalha são sinais de bênção chegando em nossas vidas, mas muita gente não tem isso como bênção, tem isso apenas como alguém que se levantou contra, e como alguém que está querendo trazer problema para nós, ou é o diabo. Mas só que o diabo nunca vai embora, os problemas nunca vão embora, porque nós não focamos no centro que é Jesus Cristo. Ele é a vida, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso, então ele pode fazer. E olha o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 7 de Hebreus 12: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Não existe um filho que pai não corrige. Então nós precisamos entender claramente que o nosso Deus, ele deseja nos disciplinar, mas eu quero saber e pedir ao nosso irmão se nós aceitamos a disciplina, a correção. A maioria das pessoas não aceitam, elas têm apenas como é o diabo, como é um problema, e aí não tem um comportamento de crente, do novo homem, do nascido de novo, não foi nascido da água, nem do Espírito, não sofreu uma regeneração, e daí você não consegue crescer, não consegue ser exemplo, porque não nasceu de novo. Porque para Deus e nem para o diabo,
Não importa você dizer que é crente ou não é crente, importa que você é um novo homem, uma nova criatura, porque crente vem de crer em Cristo, e Satanás também crê, só que estremece, ele não resiste na presença do nosso Deus. Então nós podemos ler mais um texto aqui para nós entender. Ele vai dizer assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Aí você não recebe a bênção. Não é filho legítimo, é bastardo. Que filhos somos? Deus, tenha compaixão de cada um de nós, que esta palavra ela possa estar no nosso coração. Mas eu quero ler mais um texto aqui ainda, que me chama a atenção. Aqui em 12:11, a palavra de Deus diz assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Então, quando o nosso Deus está disciplinando, ou temos uma luta, uma batalha, o momento é angustiante mesmo. Não é de gozo e de alegria, mas o importante é nós entender ela. É importante nós olhar para Deus. Ela nunca vai ser uma disciplina. Quando um pai disciplina um filho e chama atenção, esse filho não vai ficar feliz, ele não vai se alegrar naquele momento, mas no futuro algo de bom vai acontecer para esse menino, ou para esse filho, para essa filha. Então ele complementando o texto, ele vai dizer assim: senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico. Irmãos, deixa eu complementar aqui. Um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Irmãos, só pode produzir um fruto pacífico se for exercitado no meio da tribulação. Mas a maioria murmura, reclama, diz que tem problema, que não aguenta mais, não tem mais ânimo, e que não aguenta as lutas, não aguentou a prova. Então o que o nosso Deus diz? Tem que exercitar no meio da batalha, no meio das lutas, no meio da dificuldade, para que possa produzir um fruto pacífico. Esse fruto pacífico, ele significa a sua paz, a sua alegria, o prazer de ser crente, o prazer de poder caminhar com Deus. Porque quando chega o problema nós não temos muito prazer. Mas esse texto está dizendo que nós precisamos, e nós precisamos viver o que o nosso Deus está dizendo. Então ele diz, nós quero continuar aqui, eu li o 11 e o 12 vai dizer assim: portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu disse: não desanime, você precisa estar cansado, mas você precisa ainda continuar orando. O nosso Deus está pronto para lhe abençoar, mas ele tem que ter um processo. Nós temos que exercitar a nossa fé, não aquela fé de receber algo aqui da terra. Isso aí Deus lhe dá. Primeiro o reino dos céus e o resto será acrescentado. Exercitar a nossa vida para ser crente, para amar um Deus que mudou a nossa vida. É um Deus que sustenta a nossa vida. Então, se nós entendemos, nós compreendemos, Deus irá mudar a nossa vida. Depois ele vai dizer assim, olha a colocação do autor de Hebreus 12 e o versículo 13: fazeis veredas direita para aos vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu e o irmão precisamos ter veredas, trilhar em caminho correto, para que a quem veja está doente na fé, não está andando correto, eles vejam o nosso exemplo e eles possam caminhar também na aprender a serem sarados. E eu e o irmão precisamos, é o texto que diz, precisamos fazer veredas. Então a nossa fé é uma ação, uma atitude, e quando nós mudamos isso e nós entendemos isso, Deus irá nos abençoar. E depois ele vai dizer assim, irmãos, o 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, existe uma regra para quem quer ser crente, existe uma regra para quem quer morar no céu. Não é porque alguém disse que aceitou Jesus, não é porque alguém disse que está com Deus, que já vai morar no céu ou já é liberto. Nós precisamos entender sempre a vontade do nosso Deus, andar por ela. Irmãos, um novo homem tem uma mente transformada. Nós sabemos que Satanás luta na nossa mente, mas o nosso Jesus trabalha também na nossa mente.
Então, se sujeitamos a Deus e entendemos, mas se esse irmão é nascido de novo, esse irmão é filho de Deus, então nós vamos entender que não se serve a Deus por aquilo que Ele lhe dá, nem por aquilo que Ele faz para você ou para mim. Nós servimos porque é Deus e nós não merecemos nada, nós estamos aqui pela graça. Então que Deus, o Senhor, Ele possa muito nos abençoar. Eu quero deixar essa meditação, essa palavra com o irmão, e assim que Deus possa muito lhe abençoar e meditar essa palavra santa, sagrada, porque o nosso Deus é com esse irmão, é com essa família, é com esse jovem. Esse Deus é maravilhoso se nós andar no caminho dele, porque senão ele pode até disciplinar nós. Não esqueça que Jesus deseja disciplinar. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã, e que Cristo faça morada em sua vida, em sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe.